Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. A mão perdida. A moça que nos conta esse relato mora em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e essa história aconteceu com o avô do marido dela, mais ou menos uns 30 anos atrás. E por mais estranho que possa parecer esse relato, ele foi confirmado pelos familiares do marido dela. Aqui ela vai chamar o avô dele de José. Hoje ele já é falecido. O seu José ficou viúvo. E 5 anos após a morte da esposa dele, ele precisou desocupar o túmulo em que ela estava enterrada. E ela conta que na cidade onde ele mora, era e é até hoje assim, os túmulos eles são alugados por alguns anos. Depois desse tempo, ele tem que ser desocupado. Ou seja, você tem que tirar os restos mortais da pessoa de lá, né? Os ossos, colocar dentro de um saco e então os ossos vão para o ossário, um ossário que tem dentro do cemitério. Sendo assim, ligaram para ele do cemitério dizendo que ele precisava desocupar o túmulo. E eram os próprios familiares que tinham que fazer esse serviço. Por isso, muitos acabavam pagando o coveiro para que fizesse isso, né? Porque imagina, né? Os próprios familiares têm que mexer no corpo ali, né? Do seu ente querido, tirar. Então, a maioria pagava o coveiro para fazer isso. Só que nessa época, o senhor José estava com as finanças bem ruins. E ele não queria incomodar os filhos para fazer aquele serviço, tirar o corpo da própria mãe dali de dentro. Então, deixa quieto. E ele também não tinha o dinheiro pedido pelo coveiro. Sendo assim, ele resolveu ele mesmo fazer o serviço e retirar a ossada da esposa dali. Só que ao abrir o túmulo, ao abrir o caixão, ele teve um choque. O corpo da esposa estava praticamente intacto. A esposa dele, que aqui ela vai chamar de Luísa, ficou doente por muito tempo e por todo esse tempo ela tomou muito medicamento, muitos remédios. Talvez isso tenha feito com que o corpo não entrasse em decomposição como deveria. Aí o senhor José ficou um instante ali analisando a situação e vendo que não tinha outra maneira, começou a desmembrar o corpo dela. Meu Deus, arrepia só de imaginar. Gente, que situação! Aí, após cortar todo o corpo com uma serra e colocar os restos, né, colocar os pedaços dentro de um saco e os ossos e o que mais ele cortou ali dentro do saco, ele entregaria para o responsável pelo ossário, então, para colocar lá no lugar correto. Só que quando ele estava terminando de colocar as coisas ali dentro do saco, ele reparou que uma das mãos da esposa dele sumiu. Mas nessa altura ele nem deu importância, ele já estava tudo sujo de pó de osso e muito cansado também. Pó esse que lhe trouxe uma infecção em uma das pernas que custou sarar. E aí ele foi para casa, só que naquela noite começou o sobrenatural dessa história. Ele começou a escutar uns barulhos estranhos do lado de fora da casa. Eram barulhos como se alguém estivesse arranhando as paredes. E esse barulho parece que dava volta na casa inteira, tipo arranhava as paredes da casa inteira e durava a noite toda. Vários dias se passaram assim, até que o senhor José nem conseguia mais dormir à noite. Foi então que ele resolveu procurar a filha dele, ou seja, a sogra da moça que nos conta esse relato, que até então não sabia de nada desse ocorrido aí do cemitério. E a filha dele ficou apavorada e ficou muito brava com ele por ele não ter contado a respeito disso. Se ele tivesse conversado com os filhos, com certeza essa não seria a solução. Ele não precisaria ter feito isso. Eles alugariam por mais um tempo o túmulo, enfim. Assim, a filha dele, que aqui ela vai chamar de Helena, entendeu que a mãe dela estava muito brava com o que aconteceu. E ela foi procurar a nora dela, que é mãe de santo, num centro de umbanda bem conceituado da cidade. A mãe de santo, então Maria, foi até a casa do senhor José para ver o que estava acontecendo e constatou que realmente o espírito da esposa dele estava na casa. E muito zangada, à procura da sua mão que foi perdida. E após conversar em voz alta com o espírito,
e fazer algumas orações, Maria conseguiu convencer a pobre alma que o esposo não fez por mal e que ele se arrependia muito do que ele tinha feito. E o seu José chorava muito e dizia que ia rezar mais pela alma dela e pediu perdão à esposa. E tudo ficou calmo novamente. Ela compreendeu, o perdoou e foi embora. Ufa, que situação, hein? A bonequinha do ovo de Páscoa. A moça que nos conta esse relato é de Marabá, no Pará. E na época que tudo isso aconteceu, era quase véspera de Páscoa, data que ela mais ama, pois ela gostava muito de ganhar os tais ovos de Páscoa. Só que acabou que os pais dela estavam sem dinheiro para comprar os ovos de Páscoa para ela. E ela ficou muito triste com isso, claro. Mas se conformou. Foi quando no dia de Páscoa uma prima dela veio com um ovo de presente para ela. Ela ficou morrendo de alegria e viu ainda que o ovo vinha com um brinde. E era uma bonequinha bem pequenininha da Hello Kitty numa bicicletinha que você dava corda e ela andava. Foi aí que ela ficou mais feliz ainda. Ela tinha 9 anos nessa época. Ela se apaixonou de cara por essa bonequinha e não largava a boneca por nada. Foi quando um dia ela estava brincando com a bonequinha, na bicicletinha, mais algumas Barbies e tal, e o pai dela chamou que era hora de dormir. Então ela deixou ali pelo chão mesmo os brinquedos, para que quando ela acordasse no dia seguinte já estaria tudo pronto para ela brincar de novo. Tomou banho, orou, deitou e acabou dormindo. Só que no meio da madrugada ela acordou escutando um barulho estranho. E era o barulho da bicicletinha da boneca andando pelo quarto. Ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela. A Hello Kitty tinha uma bicicletinha que só andava quando alguém dava corda. Tá, você pode dizer que acabou esquecendo um restante de corda e a boneca andou, mas não. Ela diz que o mais incrível não é que ela escutava a boneca andando pela casa, não só pelo quarto, andando pela casa. Ela escutava alguém dando corda na boneca para ela andar e andar e andar. E ela não teve coragem de abrir os olhos para ver o que poderia estar ali dando corda na boneca para ela andar. Ela só queria levantar e acender a luz, e foi o que ela fez. Acendeu a luz, mas não havia nada ali, nada que pudesse estar dando corda na boneca. Acontece que no dia seguinte ela se livrou dessa boneca e nunca mais quis saber de ovo de Páscoa com surpresinha dentro, muito menos com bonequinha dentro. Ficou traumatizada. Meu filho lembrava de sua vida passada. A moça que nos conta esse relato tem 35 anos e é de Curitiba, no Paraná. Ela conta que foi criada pelo pai dela e pela avó e sempre foi muito apegada a eles. E o pai dela faleceu quando ela tinha 22 anos e nessa época ela tinha 2 filhos, o Leandro e o Fabrício. E ela conta que eles moravam no mesmo terreno, ela morava em uma casa e o pai dela morava em outra casa sozinho. Aí com 23 anos ela se casou e quando ela tinha 25 anos ela teve o seu terceiro filho, o mais novinho, o Samuel. Ela conta que o Samuel sempre foi uma criança muito tranquila de se lidar e com uma espiritualidade aguçada. E logo que ele começou a falar, ele já falava coisas como: esse não é o meu nome é Olavo. Eu era grande e tinha uma carequinha com os cabelinhos brancos. Depois eu dormi, porque eu fiquei velho. Aí eu fui morar lá no céu, onde mora a vovó e o vovô, que são os pais do marido dela. Bom, até aí tudo bem. Ela diz que é espírita kardecista e sabe que isso pode muito bem acontecer com as crianças. O que a chocou é o que ele falou tempos depois, quando ele tinha por volta de uns 3 anos de idade. Ela conta que estava ela, o Leandro e o Fabrício, seus 2 filhos mais velhos, deitados lá no quarto dela, jogando conversa fora, e o pequeno Samuel brincando no chão, aparentemente nem aí com a conversa deles. Foi quando o Leandro começou a lembrar do avô, ou seja, do pai da moça que nos conta esse relato, e começou a lembrar das palhaçadas que ele fazia e tudo mais, até que o Samuel os interrompe do nada e começa a falar como se ele também conhecesse esse avô, lembrando que quando Samuel nasceu já fazia 4 anos que o avô era falecido.
Então a moça que nos conta esse relato virou para o mais novo e falou: Filho, você está confundindo. O vovô já morava no céu quando você nasceu. E ele então, com toda a calma do mundo, virou para ela e disse: Eu sei, mamãe, eu já falei para você que eu estive com ele no céu. Eu vi ele e ele me mandou voltar para cuidar de você. Daí que eu nasci. Mas não fique triste, porque quando a gente dorme, ele vem conversar comigo. Fala que te ama muito, que ama todos nós. E que sempre que ele pode, ele vem nos visitar. E que agora eu não sou mais o Olavo, eu sou o Samuel. Ah, mamãe, ele te mandou um beijo e disse que tudo vai ficar bem. Disse que gosta do papai e que sente falta dos meus irmãos. Ah, ela disse que nessa hora já estava todo mundo chorando. Foi um misto assim de saudade, gratidão, amor. Hoje o mocinho está com 9 anos e é pura luz. Mas os contatos com o lado de lá já não acontecem mais. Seria o meu bisavô um anjo da guarda? A moça que nos conta esse relato é de Portugal e ela diz que isso aconteceu com o tio dela, o José. Ela conta que num dos últimos dias de férias da família do tio José, eles estavam a caminho de casa. E todos que estavam no carro junto com o tio José, ou seja, o sogro e a sogra dele, a esposa e o filho, estavam todos muito cansados, porque era uma viagem longa, cansativa. Mas até aí tudo bem. De repente, uma sonolência estranha e pesada acometeu todo mundo ali dentro do carro e fez adormecer todo mundo que estava lá, inclusive o tio José, que estava dirigindo o carro. É óbvio que o carro começou a perder o controle e sair da pista e já estava enveredando para o lado direito, onde tinha uma enorme ribanceira. Foi aí que algo muito emocionante e estranho ao mesmo tempo aconteceu. O tio José conta que enquanto ele estava dormindo, ele sentiu alguém o abanando. Ou o chacoalhando, talvez, porque é português de Portugal, então acredito que não era abanar, talvez chacoalhar, alguém chacoalhando ele. E eram chacoalhões fortes, eram abanadas fortes. E ele se recorda de escutar o bisavô chamando ele, gritando do lado dele, falando para ele acordar. E subitamente, depois desse aviso, o tio José conseguiu acordar e deu tempo dele retornar o carro para a estrada e voltar a dirigir em segurança. Mas com certeza, ela diz aqui, se não fosse o bisavô dela, ou seja, o avô do tio dela, talvez eles não estivessem aqui hoje. Lembrando que esse tio dela adorava o bisavô dela e vice-versa, o bisavô adorava esse tio dela. Eles eram inseparáveis e ela diz que através desse relato ela percebeu que nem a morte os separou. Estão gostando dos relatos? Não esquece de deixar um like, hein? Antes de continuar, olha só a camiseta Tesla está à venda lá na Loja Assombrada. Ela brilha no escuro, todos esses raios aqui brilham no escuro. É uma camiseta muito bonita. Vai lá, dá uma fuçadinha na Loja Assombrada que tem essa e muitas outras camisetas para você escolher. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!